nos termos do parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações de serviços públicos de saúde, a SPS como sigla. Conforme o artigo 2º da proposição, a União aplicará anualmente em ações de serviços públicos de saúde um montante equivalente a 10% de suas receitas correntes brutas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 4.320, 17 de março de 1964, constantes de anexo à lei orçamentária anual referente às receitas dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, excluídas as instituições tributárias e observado o disposto no parágrafo 2º, o qual estabelece que são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. O parágrafo 1º deste artigo veda a dedução ou exclusão de qualquer parcela de receita vinculada à finalidade específica ou transferida aos demais entes da federação a qualquer título, e o parágrafo 2º indica que o percentual de 10% das receitas correntes brutas será integralizado, evoluindo de no mínimo 8,5% no ano da aprovação da lei para 9% no segundo ano, 9,5% no terceiro ano, alcançando 10% no quarto ano. A proposição revoga o artigo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, o qual trata do critério atual da União para aplicação mínima em ASPS. Na justificação, o autor menciona que desde o ano 2000, com a promulgação da emenda condicional número 29, que a população brasileira aguarda uma melhora na qualidade de serviço de saúde, contudo, o grande gargalo tem sido a fonte de financiamento. Também destacou a ideia de buscar isonomia no trato do financiamento da saúde nas 3 esferas de governo, por meio da vinculação dos investimentos a percentuais da receita. Foram apensados a este projeto outros 5 mencionados a seguir. O projeto de lei complementar 124/2012 da autoria da deputada Eleusis Paiva, que dispõe sobre a aplicação anual mínima em saúde por parte da União Federal. Essa proposição modifica o artigo 5º da Lei Complementar 141/2012, indicando que a União aplicará anualmente em ASPS, no mínimo, um montante equivalente a 10% de suas receitas correntes brutas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 4.320, 17 de março de 1964, constante de anexo à lei orçamentária anual, referente às receitas dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, excluídas as instituições tributárias e observado o disposto do parágrafo 3º da presente lei. Considera como receitas correntes brutas a totalidade das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições, serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Também veda a dedução ou exclusão de qualquer parcela de receita vinculada à finalidade específica ou transferida aos demais entes da federação a qualquer título. Finalmente, estabelece o mesmo escalonamento referido na proposição principal para a integralização do percentual de 10% das receitas correntes brutas. O projeto de lei complementar 226 de 2012, da autoria do deputado Guilherme Mussi, está pensado no projeto de lei complementar número 124 de 2012 e também altera o artigo 5º da Lei Complementar 141 de 2012 para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ASPS. Indica que a União aplicará anualmente em ASPS montante igual ou superior a 10% de suas receitas correntes brutas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 4.320, 17 de março de 1964, constante de anexo à lei orçamentária anual referente às receitas do orçamento fiscal da Seguridade Social, excluídas as instituições tributárias. Considera como receitas correntes brutas a totalidade das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições, de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, como as provenientes de recursos financeiros recebidos de outros entes
de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis ou em despesas correntes. Também veda a dedução e exclusão de qualquer parcela de receita vinculada à finalidade específica ou transferida aos demais entes da Federação a qualquer título. Revoga dispositivos contrários constantes na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.689, de 7 de julho de 1993, sem especificá-los. O projeto de lei complementar número 309 de 2013, de autoria do deputado Carlos Sampaio, altera o artigo 5º da lei complementar número 141 de 2012, com conteúdo similar da proposição principal, contudo, vou mencionar a lei 4.320, 17 de março de 1964, refere-se apenas ao parágrafo 1º. O projeto de lei complementar 321 de 2013, de autoria da Comissão de Legislação Participativa, derivado da sugestão 89 de 2013, de autoria do Conselho Nacional de Saúde e outras instituições integrantes do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, Movimento Saúde Mais 10, altera o dispositivo da Lei Complementar número 141 de 2012. Essa proposição estabelece que a União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde montante igual ou superior a 10% de suas receitas correntes brutas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, constantes de anexos à Lei Orçamentária Anual, referente às receitas dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, excluídas as restituições tributárias. Considera como componentes das receitas correntes brutas a totalidade das receitas de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, de transferências correntes, além de outras receitas correntes. Também veda a dedução ou a exclusão de qualquer parcela de receita vinculada à finalidade específica ou transferida aos demais entes da Federação a qualquer título. Acrescenta o artigo 13A à Lei Complementar 141 de 2012, para estabelecer que os recursos que trata a Lei Complementar, enquanto não empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados em conta vinculada, mantida a instituição financeira oficial, dos termos do parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal, sob a responsabilidade do gestor de saúde, de acordo com a legislação específica do público. Seu parágrafo único indica que as receitas financeiras decorrentes das aplicações do CAP deverão ser utilizadas em ações e serviços de saúde, não sendo consideradas, no entanto, para fins de apuração os recursos mínimos previstos na Lei Complementar. Modifica o artigo 16 da Lei Complementar 141 de 2012 para indicar que o repasse dos recursos previstos nos artigos 6º e 9º será feito diretamente ao Fundo de Saúde do respectivo ente da Federação e também às suas demais unidades orçamentárias. Seu parágrafo 5º estabelece que o montante correspondente ao percentual incidente sobre o produto na arrecadação direta dos impostos pelos entes da Federação, inclusive os previstos no inciso 1 do artigo 157 e no inciso 1 do artigo 158 da Constituição Federal, será repassado ao Fundo de Saúde do respectivo ente até o 10º dia do mês subsequente. Seu parágrafo 6º indica que os recursos correspondentes ao montante e aos percentuais incidentes sobre as transferências intergovernamentais previstas nos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal serão repassados aos fundos de saúde na mesma data em que forem realizadas as respectivas transferências, devendo Estados, Distrito Federal e os municípios optar prioritariamente pela modalidade regular e automática de repasse à conta do fundo. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012 passará a estabelecer que, para efeito de cálculo dos recursos mínimos, serão consideradas, no caso da União, as despesas com amortização e respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde. Acrescenta o artigo 45A à Lei Complementar 141 de 2012, indicando que a Lei Complementar será revista por outro após o 5º ano de sua vigência. Finalmente, o projeto revoga
os seguintes dispositivos da Lei Complementar 141 de 2012, o segundo parágrafo do artigo 5º e o segundo parágrafo e o quarto do artigo 13º, os quais serão prejudicados pelas alterações propostas. O projeto de lei complementar 341/2013 da autoria do deputado Geraldo Rezende dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde. A proposição indica que a União aplicará anualmente montante mínimo de recursos calculados sobre sua receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde dos seguintes percentuais: 15% em 2014, 16% em 2015, 17% em 2016, 18% em 2017 e 18,7% em 2018. Especifica que será considerada como receita corrente líquida aquela definida no inciso 4 do artigo 2º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente para cada exercício financeiro apurado no período de 12 meses encerrado em dezembro do exercício anterior. O projeto indica que os referidos percentuais serão revistos em 2018, quando da aprovação do plano plurianual, e ainda revoga o artigo 5º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Essas proposições tramitam em regime de prioridade e estão sujeitas à apreciação do plenário. Foram despachadas para apreciação das comissões de Seguridade Social, de Família, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo às duas primeiro o exame do mérito. Esse é o relatório. Voto do relator. O projeto de lei complementar 123 de 2012 e seus apensados abordam um tema relevante para o Sistema de Saúde, SUS, na atualidade, seu financiamento. De início, declaro meu profundo apreço pelo exemplar esforço empenhado pelo Movimento Saúde Mais 10 na construção de sua proposta, na coleta autenticada de mais de 2 milhões de assinaturas, a fim de demandar a aplicação pela União de pelo menos 10% de sua receita corrente bruta para a saúde. Bem como eu respeito e sensibilidade a todas as falas que ouvi na audiência pública que debateu o tema. Na Comissão de Seguridade Social e Família e na audiência mais restrita de meu gabinete com alguns protagonistas do referido movimento. Essa questão conta com um prolongado e denso acúmulo de discussões e debates, sobretudo nos últimos 13 anos, desde a aprovação da Emenda Constitucional 29 de 2000. Destaco nesse período a tentativa de regulamentação dessa emenda constitucional pelo então deputado Roberto Gouveia em 2003. Outras proposições legislativas foram apresentadas visando equacionar o persistente subfinanciamento do SUS. Infelizmente, essas tentativas de regulamentação não tiveram o êxito esperado. A última tentativa, votada em 2011 no Congresso Nacional, que excluiu a CSS, está expressa na Lei Complementar 141 de janeiro de 2012. Além disso, anos antes, a derrubada da CPMF pelo Senado subtraiu uma fonte substancial de financiamento da saúde no nosso país. Acreditamos que a conjuntura atual é mais propícia do que aquela de 2011, sobretudo pelas manifestações populares de junho do corrente ano e pelo compromisso público assumido pela Presidência da República com as mesmas. Deputado, por favor, eu peço silêncio. O deputado está usando da tribuna para fazer o seu relatório. Por favor. Fruto saudável desta nova conjuntura foi a recente aprovação do programa Mais Médicos pelo Congresso Nacional e sua sanção pela presidenta Dilma. Isto implicará necessariamente um aumento progressivo de novos recursos para o SUS. Acreditamos, pois, que nesta situação, uma nova proposição legislativa sobre o tema pode avançar no Congresso Nacional. Este nosso voto apresenta uma proposta plausível na forma de um substitutivo. Para contextualizar melhor nossa proposta, relacionamos alguns dados que foram atualizados recentemente pela Comissão Especial sobre o Financiamento da Saúde Pública da Câmara dos Deputados, CES Saúde, através do relatório do deputado Rogério Carvalho. A participação da União passou de R$ 248,70 per capita em 2000 para R$ 375,99 em 2011, representando aumento de 51,2%. No mesmo período, os estados passam de R$ 85,57 para R$ 212,85, um aumento de 148,8%.
os municípios de R$ 90,07 para R$ 238,72, com acréscimo de 165%. Na comparação internacional, segundo dados do Banco Mundial em 2011, o dispêndio global em saúde, público e privado conjuntos, em termos percentuais do PIB, foi de 9,3% na Inglaterra, 9,4% na Espanha, 11,2% no Canadá e 9% na Austrália. No Brasil foi de 7,2% em 2000 e em 2010 alcançou 9% do PIB. Foi observada a grande diferença no gasto com saúde entre o Brasil e os outros países que têm sistema de saúde universal, sendo que esta não está no volume total de recursos aplicados em saúde, mas na participação dos recursos públicos neste total. Por exemplo, o poder público brasileiro responde por apenas 47% dos gastos com saúde, o menor desempenho entre os países que possuem sistemas universais e integrais, pois na Alemanha o gasto público responde por 76,8%, na Inglaterra 83,2% e no Canadá 70,4%. Um aspecto também importante a ser considerado aqui é a estrutura da tributação em nosso país. Segundo especialistas em finanças, é bom que diga, finanças públicas, pela FGV, Amir Cair, na média dos últimos 6 anos, o consumo respondeu por 43,7% da tributação, seguido pela mão de obra com 37,5%. Essas duas bases de incidência superaram 4/5 da tributação do país. O lucro nas empresas representou 10,7%, o patrimônio 3,7% e a intermediação financeira 1,8%. A baixa incidência tributária sobre a intermediação financeira é outra característica do sistema tributário vigente. Fonte de Teoria e Debate em 24 de outubro de 2013. Ainda salientamos que são volumosos os gastos federais com juros e amortização da dívida, em geral mais de 40% dos gastos anuais, além dos gastos e transferências obrigatórias estabelecidos pela Constituição Federal, restando pouca margem para gastos discricionários. Entretanto, a saúde é direito de todos e dever do Estado e necessita receber a devida prioridade na repartição dos recursos da sociedade, principalmente quando é esta mesma sociedade quem tem reiteradamente apontado a saúde como o principal problema a ser enfrentado pelo governo. Considerando esse contexto social histórico recente, norteamos nossa proposta alternativa neste parecer com as seguintes diretrizes. Primeiro, contemplar o conteúdo da demanda dos movimentos sociais da saúde, ou seja, preservar um montante equivalente a 10% das receitas correntes de luta como critério de aplicação mínima pela União em ações de serviço público de saúde, mas utilizando como referência a receita corrente líquida. Reconhecer que uma abrupta adoção do critério integral de aplicação pela União seria viável pela indisponibilidade de fontes, de modo que é necessário escalonar a aplicação do critério de tempo, exemplo proposto em 2 das proposições. Propiciar uma nova fonte a ser destinada integralmente ao SUS por meio da criação de contribuição social similar à proposta da contribuição social para a saúde com uma alíquota de 0,1%. Quarto, vincular 50% da nova fonte a um fundo de cooperação interfederativa destinado a promover ações de serviço público de saúde pactuadas pelos 3 entes da federação. A seguir, detalhamos um pouco mais essas diretrizes, as quais se refletem no substitutivo que apresenta em anexo e que aproveita as contribuições de todas as proposições e análises, particularmente a derivada do Saúde Mais Leve. A primeira diretriz fundamenta-se em estimativa de que seriam necessários cerca de 46 bilhões de reais adicionais para implementar o SUS adequadamente. O próprio ministro da Saúde citou um montante similar ao discursado nesta casa e a AC Saúde também encontrou valor semelhante ao estimar a necessidade de recursos para fazer com que os municípios do país elevem seu índice de desempenho do SUS. Também é estimado que tal montante adicional seja alcançado pela adoção de critério equivalente a 10% das receitas correntes brutas da União.
por razões de técnica orçamentária bem descritas pela C-Saúde, prefiro adotar como referência a receita corrente líquida. O problema estaria na amplitude da definição da receita corrente bruta, que se choca com a realidade do que pode integrar a receita da União, uma vez que sempre se poderá questionar que não integra os cofres da União os recursos a serem transferidos aos estados e aos municípios em função do mandamento constitucional, as contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, bem como a contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. A C-Saúde conclui que a vinculação do piso da União ao conceito de receita corrente bruta traria insegurança ao financiamento dos custos. Desse modo, é proposto atingir um nível de gasto mínimo pela União de 19% da receita corrente líquida, equivalente ao montante demandado pelos movimentos sociais de 10% da receita corrente bruta. Segundo a projeção do Poder Executivo para o ano 2014, o equivalente seria 18,74% da receita corrente líquida. Quanto à segunda diretriz, foi adotar escalonamento inspirado no que foi proposto na proposição principal, resultando em aplicações mínimas pela União de 16% no primeiro ano da aprovação da lei. A estimativa para 2013 de gastos de saúde da União equivalente a 11,88% da receita corrente líquida, e para 2014, caso o critério de vigor permanecesse, 13,67% da mesma. De 17% da receita corrente líquida no segundo ano, de 18% da receita corrente líquida no terceiro ano e 19% da receita corrente líquida no quarto. O ponto de partida foi colocado em 16% da receita corrente líquida por causa do reforço das novas receitas provenientes da CSS. Por outro lado, o escalonamento em 4 anos permitirá uma adaptação gradual e prudente da União à meta de 19% da RCE. Para a terceira diretriz, foram adotados dispositivos similares aos usados na proposta da Contribuição Social para a Saúde, presente no projeto de lei complementar número 32 de 2011, de autoria do deputado Amaury Teixeira, com as mesmas exclusões, mas com uma alíquota de 0,1%, o que deve gerar uma receita adicional em torno de 19 bilhões de reais anuais, e totalmente destinada à saúde, evitando críticas que teria seu uso desviado. Além desse aporte, a implantação da CSS produzirá benefícios para a fiscalização e redução da sonegação, terminando por aumentar os recursos disponíveis para a União e assim contribuindo para que esta possa realizar os aumentos sucessivos das aplicações em saúde e outras áreas relevantes. Estudo realizado pelo Simprofaz prevê que este ano os cofres públicos serão lesados em mais de 415 bilhões de reais por conta da sonegação, cerca de 1/3 de toda a arrecadação federal, ou 10% do PIB. A pesquisa aponta ainda que, sem a sonegação, a carga tributária poderia ser reduzida em 30%, mantendo o mesmo valor da arrecadação atual. Além disso, como vimos acima, a intermediação financeira contribui apenas com 1,8% da tributação no Brasil. Finalmente, a quarta diretriz, por meio da criação do Fundo Cooperativo Interfederativo, FCI, permitirá a promoção de ações de serviço público de saúde pactuada pelos 3 entes da federação. O FCI receberia recursos provenientes da CSS, além de outros definidos segundo a lei orçamentária. Tal instrumento facilitará o desenvolvimento de ações cooperadas nas regiões de saúde definidas, por exemplo, pelo já existente contrato organizativo da ação pública da saúde, previsto no Decreto 7.508, 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 de 1990, mas que não obteve a adesão desejada em virtude da falta de estímulos adequados aos entes federados. Vale destacar que o FCI teria importante papel no reordenamento do modelo de cooperação e de atenção no SUS, bem como no seu monitoramento efetivo pelo controle social e a cidadania. Havendo recursos suficientes, será possível que os entes em cooperação definam ações que orientem o SUS na direção da universalidade, da integralidade e principalmente da regionalização. Isso permitiria o resgate do planejamento ascendente previsto na Lei Orgânica da Saúde, facilitaria a identificação da responsabilidade sanitária dos entes federados,
e promoveria a transparência, aspectos salientados pela C Saúde. Uma vantagem adicional seria o resgate da possibilidade das políticas defendidas pelo controle social serem induzidas a partir do financiamento com base num planejamento que considere as realidades e necessidades locais. Assim, o sistema poderia ser orientado para o fortalecimento de ações de atenção primária, bem como para a racionalização da atenção de média e alta complexidade. Considerando os variados perfis dos apoiadores do SUS, é possível que exista entre nós algumas divergências quanto a certos pontos, mas espero que as propostas desse parecer, traduzidas na forma de substitutivo, que incorporam contribuições de várias arenas, incluindo a da C Saúde, recebam o apoio da sociedade e dos parlamentares. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 123 de 2012 e dos projetos de lei complementar pensados de número 124 de 2012, 226 de 2012, 309 de 2013, 321 de 2013 e 341 de 2013, na forma do substitutivo em anexo. Sala da comissão. E aqui o relator, Nazareno Fonteles. Em discussão, escrito deputado Perondi, Ubiali, Osmar Terno, Mandetta, Toninho, Geraldo. Saraiva. Perondi. Cumprimentar o deputado Nazareno. Foi estudioso, foi corajoso, ele respeitou, em tese, o Saúde mais 10, tá? Que respeita Saúde mais 10, 18,7 equivalente a 10% das vezes correntes brutas, o que, por exemplo, o senador Humberto Costa não conseguiu fazer. Pessoas que nós não conseguimos fazer enquanto lá. Tá? Nenhum líder do Senado, do governo do Senado, Eduardo Braga. Tá? Ele foi corajoso de colocar a CPMF. O mais importante, ele respeitou Saúde mais 10. Discutir mais. Nesse momento que um deputado da base do governo, médico, estudioso, independente, apresenta relatório aqui, a questão de 60 minutos, lá no Senado, na Comissão de Justiça, foi aprovada a proposta do governo em relação ao financiamento da saúde. Que é uma proposta anêmica, raquítica e ofensiva ao movimento Saúde mais 10, que entra de carona na emenda impositiva dos deputados, usando as emendas para aumentar o dinheiro do SUS, e o pagamento das emendas já é com o dinheiro do SUS. E 2, estabelece 15% das receitas correntes líquidas em 5 anos. A proposta do governo no Senado, que foi aprovada na Comissão de Justiça, e se não houver a iluminação dos deuses no Senado, o trator governamental vai passar. Então, deputado Nazareno, eu me cumprimento. Doutor Ubiali. Senhor presidente, senhores deputados, realmente faço minhas palavras do Perondi, o deputado Nazareno Fonteles, ele fez um belo relatório em que ele faz um diagnóstico absolutamente correto dos problemas da saúde, reconhece que o investimento do governo federal não foi no mesmo volume que foram dos estados e municípios, que se tivesse sido, talvez tivesse para uma saúde uma situação um pouco melhor. Entretanto, eu sou obrigado a discordar quando ele avalia as possibilidades das futuras despesas que a gente precisa ter, ou eu diria melhor, dos investimentos que a gente precisa ter na saúde, na medida que ele faz a proposta de uma nova contribuição social. Eu, em princípio, não sou contra qualquer contribuição social, mas eu sou obrigado a dizer aqui nessa reunião que, de fato, desde que foi feita a Constituição brasileira, não é necessário nenhuma outra contribuição para se ter recursos para a saúde
como também para a previdência social, como também para a assistência social. Eu estou dizendo aqui da Seguridade Social. Os constituintes, quando fizeram a Constituição, sabendo que não haveria dinheiro para se fazer saúde, assistência social e previdência social, ainda mais a previdência social naquele momento em que muitas pessoas rapidamente teriam direito à sua aposentadoria, fizeram uma previsão de contribuição de toda a sociedade, criando esse conceito belíssimo, brilhante, de uma Constituição solidária, e faz com que tenhamos as contribuições para financiamento dessas áreas. Financiamento esse que não tem ocorrido ao longo do tempo. Não é esse governo, não é o governo do presidente Lula, foi também do FHC, foi também, pior ainda, do Itamar, quando retira, de fato, muito recurso da saúde naquele momento. Então, o que eu gostaria é que a gente retomasse o conceito de Seguridade Social, e dentro desse conceito temos 54 bilhões de reais no ano passado, que foram retirados pela Bru, e com esse dinheiro, sim, fazer aquilo que a Constituição diz para ser feito, ou seja, financiamento da saúde, financiamento da assistência social, financiamento da previdência social.